Houve uma série de contatos entre os filósofos ocidentais e os filósofos islâmicos. Esses contatos tiveram uma grande repercussão no próprio curso que as coisas vieram a tomar no Ocidente. Vocês viram, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino chega a escrever um livro inteiro discutindo com Averroes, é o chamado Averroes Ibn Rushd. E há uma série de marcas que ainda são reconhecíveis na filosofia do Ocidente. Praticamente qualquer história da filosofia que toque no período medieval, ela mencionará não só Averroes, como também Avicena, Al-Ghazali, às vezes Al-Kindi, né? Então, ou seja, alguns filósofos islâmicos desse período são bastante conhecidos. E chegam a ter, vamos dizer, algum interesse para o Ocidente até hoje. Tá certo? No entanto, vistas as coisas desde o ponto de vista do próprio mundo islâmico, a figura que esse panorama toma é tão diferente que a gente tem a impressão que está vivendo uma alucinação. Pois aqueles filósofos, justamente aqueles que tiveram uma influência grande no Ocidente, ocupam um lugar muito modesto dentro da tradição filosófica islâmica. Tá certo? Ademais, justamente no momento em que cessam praticamente os contatos entre o Ocidente, contatos intelectuais entre o Ocidente e o mundo islâmico, é ali que está começando um florescimento filosófico fora do comum, tá certo? Em vários países islâmicos, sobretudo na Pérsia. Talvez por não termos tido contato com esse florescimento filosófico da Pérsia, é que o termo geral pelo qual os filósofos islâmicos são conhecidos no Ocidente ainda continua sendo de filósofos árabes. O número de árabes no total ali é reduzido. Quer dizer, se você pegar a totalidade do mundo islâmico, mesmo em termos de população, os árabes constituem 8%. Né? Então, hoje em dia, a maioria dos muçulmanos são extremo-orientais, africanos, etc. E tem, vamos dizer, os árabes que têm o privilégio de ter sido os iniciadores da coisa, mas que numericamente não são nada. Se você for fazer a lista dos filósofos islâmicos, então eu acho que os árabes mesmo, propriamente dito, seriam menos de 2%. E os persas, se você tomar o total, os persas vão dar uns 80%. Quer dizer, a Pérsia deve ser considerada a grande capital da filosofia no mundo islâmico, tá certo? Para compreender como isso foi possível, não o que causou isso, porque evidentemente um florescimento intelectual não tem outra causa a não ser o fato de que as pessoas decidem produzi-lo, né? Ou seja, é a própria liberdade humana e a capacidade que decide isso aí. Mas existem certas condições externas, como por exemplo a própria organização do trabalho intelectual, que facilitam ou dificultam. Tá certo? Então, desde logo, nós não encontramos no mundo islâmico nenhum fenômeno parecido ao que nós entendemos por igreja. Isto é, uma organização centralizada, com uma administração burocrática e um corpo de estudiosos encarregados de fixar e desenvolver o que seria a interpretação admitida das escrituras. Nada disso existe no mundo islâmico, não há uma entidade como essa. Em segundo lugar, também não houve durante muito tempo, e praticamente só aparecerá no mundo moderno, uma entidade que nós pudéssemos comparar à universidade europeia. Tá certo? Em terceiro lugar, toda a distribuição dos papéis que existe entre os vários
os vários personagens, os vários atores do cenário intelectual não corresponde em nada que possa existir no Ocidente. De modo que, para começar a mapear aquilo, tem que começar tudo de novo, tá certo? E partindo do dado fundamental, que é justamente a revelação corânica. É a partir do momento em que o texto do Corão se considera encerrado, porque o processo revelatório leva 28 anos, né? Ele vai sendo ditado aos poucos, são versículos que são ditados pelo arcanjo Gabriel a Maomé no curso de 28 anos. Essa é a história desses 28 anos. Então, mostra, vamos dizer, uma espécie de contraponto entre os acontecimentos terrestres e a sequência da revelação. Quer dizer, o sujeito que acha que tudo isso aí é uma invencionice, que o Islã não é uma religião de maneira alguma, etc., faria bem em examinar isso e ver se algum ser humano consegue produzir tantas coincidências ao longo de 28 anos. Isso é absolutamente impossível, né? Quer dizer, você tem duas histórias se passando ao mesmo tempo. Você tem a história do Islã, são três histórias. Você tem a história do Islã, você tem a vida de Mohammed, e você tem a sequência da revelação. E essas três coisas tão bem entrelaçadas que você vê que é realmente um enredo que um ser humano talvez conseguisse inventar, mas não realizar. Tá certo? Então, o elemento fundamental da revelação, evidentemente, é o próprio texto do Corão, tá certo? O qual já começa a ser, vamos dizer, ele é um fenômeno extraordinário em si mesmo, pelo fato de que o portador da revelação, o receptor da mensagem, é totalmente analfabeto. Tá certo? E o Corão é não só uma obra-prima da língua árabe, como é a obra-prima e é, vamos dizer, a obra modelar da língua árabe. Ele praticamente funda a língua árabe. Não existe um fenômeno literário similar, né, que a gente possa comparar, mas mais ou menos, mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções, nós diríamos que o Corão tem para a língua árabe a função inaugural, fundante, que a tradução da Bíblia em alemão teve para a cultura alemã, a tradução de Lutero. Mas mesmo assim a comparação é falha, porque o Corão realmente ele fixa, né, os padrões gramaticais, estilísticos, semânticos, etc., que até hoje vigoram na língua árabe, né? O fenômeno em si já é tão esquisito, né? Como é que o sujeito não sabe escrever, ele consegue, né? Ele pega uma coisa dessa e dita. Quer dizer, a possibilidade de que ele tivesse inventado aquilo é praticamente nula, né? E segundo o texto do Corão, ele tem lá uma série de propriedades estruturais internas que são realmente muito estranhas. Por exemplo, existe toda uma arte da correspondência entre letras e números, tá certo? E você, a partir, você somando os algarismos correspondentes a uma certa frase, você obtém um outro versículo que sempre tem alguma correspondência com ele, uma resposta, uma complementação, etc, etc. Em terceiro lugar, existe todo o aspecto musical, rítmico, tá certo? Da obra, que realmente chega a ser assustador quando se ouve a recitação. Quer dizer, o mínimo que a gente pensa, olha, quem escreveu isso aí não foi gente, não. Tem alguma coisa ali tem, não sabemos exatamente o que, mas tem. Então, precisamos levar em conta também que, se no mundo cristão, quer dizer, o centro da revelação são os acontecimentos reais, é a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. No caso islâmico, tá certo? A vida de Maomé não é o objeto da revelação, ela, ao contrário, é apenas o canal por onde virá
a revelação propriamente dita, que é constituída do livro. Quer dizer que a vida de Maomé e esses 28 anos de história islâmica são apenas, vamos dizer, o canal terrestre pelo qual, né, o texto do livro, vamos dizer, terminou de se manifestar. Tá certo? Concluída, então, a revelação, e Maomé faz um discurso anunciando, depois do último versículo, ele diz: ó, agora completou, acabou, esta é a religião que está aí para vocês. Aos poucos começa a se formar ali dentro do mundo islâmico uma certa tradição de interpretação do Corão, tá certo? Nos primeiras décadas, tal como acontece também no mundo cristão, não há muitos problemas de interpretação, porque você ainda tem, vamos dizer, o impacto da experiência histórica direta, que parece sugerir imediatamente o sentido da revelação. Quer dizer, o texto ainda está muito imbricado com os acontecimentos históricos que o manifestaram. Então, se ajunta, vamos dizer, o texto, o personagem e a situação, então certamente não há grandes problemas hermenêuticos ali. E durante a vida de Maomé, de fato, não havia muito menos, na verdade, esse problema, porque em caso de dúvida, se você não entendesse um versículo, ele mesmo se incumbiria de esclarecer. De todos os profetas conhecidos na história humana, Maomé é aquele do qual mais se sabe. Quer dizer, a vida dele praticamente foi documentada minuto a minuto, tá certo? O que o torna enormemente diferente dos profetas hebraicos, do qual você só sabe aquilo que eles mesmos disseram. Você não adianta você pegar um livro da Bíblia para você obter informações sobre o outro profeta, porque você não tem. Você praticamente não tem outra fonte. Não é isso? Mas, no caso de Maomé, havia um número muito grande de testemunhas, havia todos os seus seguidores que ainda tiveram, vamos dizer, o cuidado de anotar aquelas coisas. Quer dizer, anotar o que ele fazia, o que ele dizia, foram compondo uma espécie de biografia dele em vida, tá certo? Com ênfase nas coisas que ele declarava, porque essas coisas funcionavam como interpretação ou como explicação do Corão. Mas acontece que os atos dele, inclusive os atos cotidianos, também é interpretado assim, né? Porque se ele era o primeiro que tinha recebido, então supunha-se que o modo de vida dele, os hábitos, etc., eram uma espécie de tradução viva, né, da norma corânica. Então tudo que o homem fazia era anotado, inclusive os hábitos mais aparentemente banais, tomar banho, escovar dentes, etc. E isso forma um corpo de documentação enorme. É claro que com o tempo também aparecem os depoimentos falsos, o sujeito que não viu nada, mas como ele quer ser importante, ele fala: não, eu vi, ele falou tal coisa. Tá? Então, o grande problema que surge no mundo islâmico, um problema teológico, por assim dizer, é o da própria seleção, né, do que seriam os depoimentos válidos. Eu não tenho nenhuma prova disso, mas eu já li em vários lugares que existem aproximadamente 40 mil desses depoimentos. É lógico que desses 40 mil, as edições circulam aí, tem 2 mil, 3 mil, mas parece que são 40 mil. Mas ainda existem outros depoimentos que dizem respeito, vamos dizer, aos sucessores e descendentes imediatos de Maomé, tá certo? Como o seu sogro e o seu genro, que vem depois a desempenhar um papel muito importante para o mundo persa, e a sua filha Fátima. Então tudo isso faz parte, seria a documentação que cerca o Corão. Então, o Corão não tem mais de 280, 300 páginas. É isso. Claro que essas 280 estão escritas numa das línguas mais sintéticas do mundo,
A língua árabe é enormemente comprimida. Você, na tradução, você tem uma coisinha assim e vai dar 10 palavras em português. Mas, afinal de contas, é um livro pequeno. Mas a documentação em torno é enorme. A coisa começa a se complicar também a partir da morte de Maomé, porque o Corão, que é tão meticuloso no que diz respeito à constituição da sociedade civil, é o correspondente ao nosso Código Civil. Existe todo um Código Civil dentro do Corão, as leis do comércio, do casamento, agricultura, etc, etc, educação, está tudo lá. Mas tão meticuloso na constituição da sociedade civil, o Corão não tem uma palavra sobre a constituição da sociedade política, ou seja, do Estado. Então, não existe, por mais que você esprema o Corão, para tentar tirar uma concepção do Estado que tem ali, o máximo que tem é certas normas gerais que, teoricamente, deveriam ser seguidas por quaisquer governantes, qualquer que fosse o regime, qualquer que fosse a constituição do Estado, sendo normas mais de ordem, ou normas morais, ou normas relativas à própria sociedade civil. Então, enquanto Maomé estava vivo, ele cumpria, vamos dizer, uma espécie de função dupla. Por um lado, ele era um governante, chefe militar. Por outro lado, era o líder e guia espiritual da comunidade, tá certo? E, durante toda a vida dele, os acontecimentos se sucederam numa quantidade, numa velocidade tão impressionante que não dava nem tempo para você parar para discutir. Ninguém discute a constituição do Estado num momento de guerra. E, praticamente, a vida dos sujeitos é uma sucessão de guerras. Também não houve entre os seus seguidores nenhum momento, nem meia contestação, vamos dizer, da autoridade dele. Então, se houve um governante que foi totalmente aceito pela sua população, sem discussão, foi Maomé. Inclusive, aceito depois pela parte da população vencida. Todo mundo conhece mais ou menos a história, né? Que ele começa a pregação, é expulso da sua cidade natal, tentam matá-lo, ele se abriga numa cidade vizinha e depois começa uma série de pequenos ataques, pequenas incursões, tá certo? Como que fosse guerra de guerrilhas, né, contra a sua cidade de origem, até que no fim, né, consegue invadi-la, tá certo? E impor ali a nova religião e as novas leis. Mas mesmo dentro da cidade ocupada, não chega a haver nenhuma, depois disso, não há nenhuma resistência séria contra o indivíduo, que foi realmente um governante muito querido por todos, né? Provavelmente foi o governante de maior sucesso da história universal, né? E que é um sujeito que ou ele tem inimigos militares que estão combatendo no campo militar, ou não tem inimigos de espécie alguma. Inimigos políticos, somente, não existem, religiosos muito menos. Então, o problema da constituição do Estado só surge depois da morte de Maomé, porque o Estado era o próprio Maomé. A hora que o homem morreu, então é que daí tinha que se pensar na constituição de um arcabouço político-jurídico, e aí surge o problema de que eles tinham sido governados até aquele dia por um profeta, um homem que governava em nome de Deus. E, como diz assim, é fácil, tá entendendo? Porque a lei divina corresponde, vamos dizer, à lei política e civil, e isso corresponde ao que Maomé está dizendo. Então, tão logo ele morre, surgem, vamos dizer, duas hipóteses, tá certo, de constituição do Estado. O primeiro é que teria que se constituir um governante civil sem uma função religiosa explícita. E a segunda é que o governante teria que ser um continuador da missão profética de Maomé. Isso é que é a divisão entre sunitas e xiitas, tá certo? Suna quer dizer simplesmente os costumes, tá certo? Então, e os costumes, quando se refere aos costumes, se refere aos costumes do próprio Maomé. Então, não havendo mais transmissão profética, quer dizer, a transmissão acabou, Deus já não está falando mais, o que tinha que falar, falou. Então agora nós temos como guiamento aqui o Corão e os costumes do profeta. Os costumes são justamente o que está
relatado nessa coleção de documentos, tá certo? Mas surge uma outra ala que diz que a função profética é perpétua, tá certo? Ou pelo menos tem que continuar durante algum tempo. E esses últimos são justamente os que vão constituir a ala chamada xiita. Xia quer dizer os companheiros, os amigos, né? Então, numa referência aos amigos, companheiros do genro de Maomé, Ali, né? E desde logo os xiitas são a ala minoritária. Até é fácil compreender por quê, porque a proposta deles é muito mais complicada. Isso, quer dizer, na parte sunita, né, existe imediatamente uma estabilização da situação, tá certo? Mas se ainda existe, né, um guia profético, pode haver novidades a qualquer momento. Quer dizer, Deus pode dizer algum negócio para ele que a gente não sabia, e a sociedade pode toda virar de cabeça para baixo de um momento para outro. Como essa proposta era mais arriscada, então naturalmente pega a parte minoritária, tá certo? Mas não é necessário dizer que então o mesmo conjunto de dificuldades que surge na reunião e organização dos depoimentos concernentes à vida de Maomé, então se repete no que diz respeito à vida de Ali, que como continuador da missão profética é tão importante pessoalmente para a constituição do Estado Islâmico quanto o próprio Maomé. Então existem os depoimentos também a respeito de Ali, que para o mundo xiita tem a mesma importância hermenêutica que os relatos sobre Maomé têm para a parte sunita, tá certo? Os quais também são adotados quer dizer, os xiitas não são contra a Sunna, ao contrário, eles absorvem a Sunna e tem algo mais. Este algo mais que é rejeitado pelos sunitas, né? Nos anos seguintes existe naturalmente, então, nos séculos seguintes, existe um certo desenvolvimento, vamos dizer, da teologia e da jurisprudência islâmica. Claro, é impossível você, no mundo islâmico, discernir durante muito tempo o que é teologia e o que é jurisprudência, porque toda a discussão legal é feita a partir, né, do Corão. A constituição, vamos dizer, da justiça criminal, por exemplo, é apenas uma extensão, uma aplicação sistemática da regra corânica. Então se constitui, né, um edifício imenso de direito islâmico, tá certo? Que é, ao mesmo tempo, a própria teologia islâmica, embora a teologia, vamos dizer, todo direito é teologia, mas nem toda teologia é direito, né? Então, isto aí já torna as coisas enormemente diferentes do que se passou no mundo, né, europeu, tá certo? Onde as tradições legais têm uma dupla fonte. Uma fonte é o direito romano, e outra fonte é o chamado direito das gentes, que era, vamos dizer, os direitos locais, tá certo? Que já é direitos tradicionais de certas comunidades, que à medida que iam sendo, né, integradas, conservavam a sua legislação local. Ver que isso, até hoje, tem importância para as nossas vidas, tá certo? Quando você assiste esses filmes americanos de tribunal, que eles adoram essa coisa, isso é uma chatice, né? Em cada 10 filmes que eles fazem, 8 se passam no tribunal. Então, aquelas discussões todas de tribunal refletem ainda a importância que no direito anglo-saxônico tem a sentença do juiz. A sentença vai acumulando e essa jurisprudência tem valor de lei. Aqui, nos países que seguiram a tradição romana, né, a jurisprudência é só sugestão, quer dizer, um juiz não é obrigado a fazer as coisas do jeito que o anterior fez, tá certo? Mas no mundo anglo-saxônico, que segue mais o direito das gentes do que o direito romano, ainda tem isso. Então, isso quer dizer que a legislação, daquela legislação americana ou inglesa, ela não tem fim. Ela está continuamente aparecendo novas leis, e qualquer advogado que esteja defendendo um cliente no processo, ele vai ter que rastrear toda a jurisprudência que teve nos últimos 300 anos a respeito daquilo. Tá certo?
E, vamos dizer, as leis da igreja não têm alcance nem político e nem civil. Quer dizer, uma certa separação, vamos dizer, da igreja e do mundo jurídico já existe desde o início. Quer dizer, supõe-se que o governante se esforçará por harmonizar as leis civis com a moral cristã, tá certo? Mas é uma coisa que está mais vamos dizer, no espírito do que na letra. Se o governante é cristão, ele tentará levar as coisas para este lado. Mas a ideia de um direito cristão, de uma jurisprudência cristã, seria impossível, porque, por um fato que eu já mencionei aqui, que a própria moral cristã, pela primeira vez, ela tem a sua primeira expressão sistemática no século XVIII, quer dizer, uma teologia moral, tudo explicadinho, só bem no século XVIII. Sem isso, seria impossível você pensar num direito cristão, tá certo? Então, só por aí você já vê a diferença de dois mundos, não é isso? Então, no mundo islâmico, as discussões teológicas tinham um efeito social e jurídico imediato. Aqui não, aqui era imediato, levava muito mais tempo, né? E também acontece que no mundo ocidental, no mundo greco-romano, no nosso, embora nos primeiros séculos tenha havido, vamos dizer, algum conflito, tá certo, entre os seguidores da nova religião cristã, tá certo, e a tradição filosófica greco-romana, a tendência natural é que as coisas acabem confluindo, tá certo, numa espécie de síntese, tá certo? E, de fato, toda a cultura europeia, toda a cultura medieval será feita na base de expor a fé cristã, as doutrinas cristãs e a experiência cristã em termos que foram desenvolvidos pela filosofia, principalmente grega, tá certo? Ao mesmo tempo que vamos dizer, o direito romano, também sendo conservado, ele também vai gradualmente se adaptando, seja à moral cristã, seja aos direitos tradicionais das comunidades, ao direito das gentes, tá certo? No mundo islâmico, nada disso aconteceu, em primeiro lugar, porque não tinha direito romano nenhum. Você só tinha, vamos dizer, os costumes anteriores das várias tribos, tá certo, que compunham, né, a nação árabe nessa época, quer dizer, cada uma com os seus costumes próprios, tá certo? E que o advento da religião islâmica revoga isso tudo de uma vez, quer dizer, todas as legislações tradicionais são proibidas, são condenadas, são consideradas idolátricas e o ingresso do indivíduo no Islã, né, é uma coisa muito mais total do que, digamos, a conversão ao cristianismo. Quer dizer, o sujeito que se converte ao cristianismo, ele não abandona a sua cultura, tá certo? Nem a sua cultura, nem seus costumes, etc, etc. Ele simplesmente vai tentar harmonizar, né, uma coisa com a outra. Mas o Islã não é somente uma crença religiosa, ele já é uma nova constituição da sociedade civil, ele já é um conjunto de usos e costumes, então é pegar ou largar. Quer dizer, não é possível você entrar dentro do mundo islâmico e conservar, vamos dizer, os costumes e a legislação da sua tribo, tá certo? Mas entre, vamos dizer, os árabes, e sobretudo entre os persas, havia uma série de remanescentes da antiga filosofia grega. Lembra-se que numa aula anterior eu mencionei que quando a igreja oriental fecha as escolas filosóficas, muitos filósofos fogem para a Pérsia. Tá certo? Então tinha inaugurado ali algumas linhagens de pensamento que se espalharam da Pérsia para outros países da área. Então havia uma certa tradição de filosofia grega remanescente ali. Ademais, havia várias seitas cristãs que tinham sido condenadas como heréticas no Ocidente, também
fugindo para lá, porque antes do Islã, aquilo era um conjunto de tribos bárbaras, praticamente não tinha uma religião que unificasse. Então, digamos, a presença de um monge cristão herético ali no meio, né, tanto faz como tanto fez. Ninguém nem sabia que o sujeito é herético. Né? Para eles, aquilo era o representante do cristianismo. Né? Então, como a religião islâmica, quando vem, ela já vem com a sua interpretação mais ou menos formalizada nos ditos e feitos do profeta, então lá não surge o mesmo problema que surge no mundo cristão, onde você tinha, vamos dizer, uma revelação altamente compacta nos evangelhos, sem nenhuma indicação nem sobre a sociedade civil, nem política, nem coisa nenhuma, mas só falando da salvação da alma, da vida eterna, do juízo final, da vida eterna, etc, etc. Então, no mundo cristão surge, vamos dizer, desde o início, este diálogo entre a nova fé e a tradição filosófica, com vistas a expor a fé em termos que fossem racionalmente compreensíveis, de acordo com os cânones da filosofia grega e também da tradição romana. No mundo islâmico não acontece isso, porque a interpretação já vem pronta com o próprio Maomé. Então quer dizer que a tradição teológica islâmica é totalmente independente de qualquer herança greco-romana. Ela é própria, ela não tem contato com isso. Resultado, desde o início, o grupo dos teólogos e juristas, quando se defronta com os filósofos, com os herdeiros do pensamento grego, não gosta deles, evidentemente. Então, isso quer dizer que o desenvolvimento da filosofia, no sentido grego da coisa, desenvolvimento da tradição peripatética, né, no mundo islâmico, desde o início ela é marginal em relação à religião. Não houve como é que se diz, esse intercâmbio, né, tão fecundo e tão peculiar como houve. Uma figura como Santo Tomás de Aquino, por exemplo, é impossível. Quer dizer, o sujeito que está falando da sua religião, mas parece que é um cristão falando, mas parece que é Aristóteles falando. Ele está expondo, né, a revelação cristã nos termos, né, com que o faria o próprio Aristóteles. Isso no mundo islâmico é absolutamente incompatível. Por outro lado, como a autoridade religiosa ali era bastante exigente e bastante severa, é evidente que os próprios filósofos, ao menos da boca para fora, eles têm que fazer de conta que eles são muçulmanos. Tá certo? Então, o que existe ali, por exemplo, o que você vê em Avicena, Averroes, é mais um arranjo exterior, tá certo? De filosofia, sobretudo aristotélica, e a religião islâmica tomada no seu aspecto mais exterior possível. Mas ainda existem outros fatores complicantes. Tá certo? O primeiro fator complicante é o das sociedades místicas que começam a se formar a partir de um certo grupo de discípulos de Maomé, tá certo? Que eles costumavam, além do cumprimento dessas 5 preces diárias, das obrigações regulamentares do Islã, eles costumavam se reunir para fazer preces extras e exercícios místicos. Os outros achavam aquilo tudo muito esquisito, mas um dia, né, Maomé disse algo em favor deles, né, certo? Disse que eles faziam muito bem, que eles eram as melhores pessoas que tinham na comunidade, então ninguém mais mexeu com eles. E essa é a origem das famosas comunidades chamadas sufis. Não é necessário dizer que essa palavra sufi não existe em língua árabe, não corresponde a nada, tá certo? Mas dali começam a se formar, então, várias linhagens de ensinamento místico, que todas elas remontam historicamente a este grupinho, tá certo?
inicial. E, naturalmente, vamos dizer, da sua vivência, da sua experimentação mística, também tiram certas conclusões, e essas conclusões se expressam verbalmente ou sob forma literária. Existe um número imenso de narrativas e poemas que são devidos a esses místicos, mas também, às vezes, em forma doutrinária. Tá certo? Então, na hora que os místicos se expressam doutrinalmente, pode acontecer que eles entrem em choque, por um lado, com os filósofos e, por outro lado, com os teólogos e juristas. E isso realmente acontece muitas vezes. Então, você já tendo essas três tradições diferentes, que, vamos dizer, que se confrontam e se combatem, ou se mesclam, ou tentam fusões em níveis diversos, você imagina a complicação que a coisa pode ser. Mas existe ainda outro fator complicante. O fator complicante é que a relação entre a mística e a religião, digamos, oficial, eu não gosto muito desse termo, porque o oficial subentende um governo que de fora reconheça a religião como tal, e isso de fato não existe, na verdade não existe em parte alguma. Vamos dizer, entra a religião no sentido exotérico, no sentido popular, a religião adotada pela sociedade civil. As relações entre a religião nesse sentido e a mística são diferentes conforme você as enfoque no mundo sunita ou no mundo xiita. Tá certo? Por quê? No mundo xiita, se o governante não é só um governante político civil, mas é um herdeiro da profecia, então isso quer dizer que a relação entre os aspectos externos, né, jurídicos e morais da religião, e os seus aspectos internos, tá certo, ou místicos, é muito mais próxima do que no mundo sunita. Tá? Então, no mundo sunita existe uma certa separação entre a sociedade em geral e esses grupos místicos. Tá certo? É evidente que, doutrinalmente falando, pode surgir alguns conflitos, tá certo, entre a religião mística e a religião popular. Esses conflitos às vezes resultaram em tragédias, porque o sujeito místico dizia alguma coisa que parecia não estar de acordo com o dogma imperante e simplesmente o matavam. Tá certo? O matavam, perseguiam, expulsavam, etc, etc. Mas, não digo intelectualmente, mas socialmente, logo houve uma repartição de território. Essa repartição de território é obtida mediante uma sucessão de decisões jurídicas que estabelece que aquilo que um místico diz em estado visionário, quer dizer, a partir das visões que ele tem, não como é que se diz, sujeito, vamos dizer, à sentença judicial. Quer dizer, ou seja, ele tem um território separado. Só Deus entende o que ele disse. Nós não entendemos, portanto, nós não julgamos, tá certo? Mas o fato de haver a divisão do território não quer dizer que intelectualmente não continue havendo, né, controvérsia, fusão, etc, etc. Sendo a fusão tripla, né? Então você tem a escola peripatética, tá certo? Você tem os místicos e você tem, né, os teólogos. Isso no mundo sunita. Agora, no mundo xiita, complica mais um pouco. Por quê? Além das correntes místicas derivadas deste grupo inicial que Maomé legitimou, surgem subcorrentes que vêm diretamente do próprio Ali. Então existe uma mística xiita que não tem nada a ver com as escolas sufis. Tá certo? Para complicar ainda um pouco mais a coisa, você vê que o mundo xiita surge em função de um problema aparecido na sucessão de Maomé. Bom, muito bem, e a sucessão de Ali? Então, a função de Maomé é designada com a palavra profeta, ou com a palavra mensageiro. Nabi ou Rasul, essas são as palavras, né? E a função dos seus sucessores, de Ali, é designada com a palavra imam. Imam é a palavra que designa simplesmente o sujeito que conduz a prece. Então, quando você vê a palavra imam, ela pode significar ou apenas o camarada que dentro de uma mesquita qualquer está chefiando a prece, mas pode significar também o guia espiritual de toda a comunidade xiita. Tá certo?
Muito bem, então no mundo xiita surge esse problema da sucessão dos imãs, não é isso? Então, quando morre Ali, tem que vir outro sujeito tão bom quanto ele, que conversa com Deus tão diretamente quanto ele e assim por diante. Então você imagina que essa sucessão não é brincadeira, porque como é que a sociedade vai decidir quem está conversando com Deus ou não? É o sujeito que tem que, pelos seus atos e pelas suas palavras, dar algum indício nesse sentido, mas também ninguém é obrigado a aceitá-lo. Então, a sucessão dos imãs é uma sucessão de conflitos fora do comum, tá certo? E existe, então você já tem aí várias correntes e subcorrentes. Depois ela tem outra divisão que diz que a sucessão dos imãs não é perpétua, tá certo? Que existem apenas 12 imãs reconhecidos e que o último imã é um sujeito desconhecido, é um imã oculto. Ele se oculta e ele deverá reaparecer, né, algum dia, mais ou menos como Dom Sebastião, rei de Portugal, tá certo? E ainda tem ainda tem uma outra divisão. Tem uns que consideram válido até o 12º imã, e tem uns que consideram válido somente até o 6º. Tudo isso ainda existe no mundo persa. Então, em cada um desses casos, você tem uma sucessão, vamos dizer, política, tá certo? E associado a ele você tem também uma subdivisão entre o lado político-jurídico e o lado místico. Tá certo? Então, só para mapear esse negócio, tá entendendo? No teu computador, tá? Não é fácil. Então, para você saber todas as correntes, quem está onde, não é brinquedo. Mas, por outro lado, esta confusão, que por ser imensamente maior no mundo persa, ela justamente facilita, vamos dizer, um florescimento, tá certo, de mística e filosofia que não tem paralelo no mundo. Tá certo? Então, mais ainda, as relações entre a filosofia, no sentido peripatético, tá certo, e a religião também são diferentes no mundo xiita, porque por causa da confusão ser maior, a mescla também é maior. Então, nós podemos dizer que o conflito ostensivo que nas primeiras gerações islâmicas surge entre os teólogos, tá certo, e os filósofos, onde um rejeita completamente o outro, e o místico aceita a autoridade teológica, tá certo, mas com limites, porque ela se refere apenas ao mundo exterior, e ele é o que conhece, tem experiência interior, mas o filósofo rejeita completamente também. E são esses filósofos, totalmente rejeitados pela sua comunidade e, portanto, não significativos daquela cultura, os que exercem uma influência e são lidos e discutidos no mundo ocidental. Especialmente, né, Al-Kindi, que é o sujeito que fez uma maravilhosa harmonização de Platão com Aristóteles, é um sujeito que, para mim, estava certo, eu acho que estava certo, porque ele entende que aquilo tudo é uma escola só. Ele parte desse princípio de que o aristotelismo faz parte do platonismo e expõe tudo como um conjunto. Al-Kindi foi relativamente lido no Ocidente e teve alguma importância. Depois, Avicena, tá, e Averroes. E, por incrível que pareça, um outro sujeito que também foi bastante lido no Ocidente foi Al-Ghazali. Al-Ghazali era um sujeito que, ao mesmo tempo, era um místico, quer dizer, pertencia a uma dessas ordens monásticas e tinha lá as suas práticas místicas, e era um teólogo também, quer dizer, era um camarada importante na religião oficial. E, tanto como místico, enquanto teólogo e jurista, ele combate, né, os filósofos. Então, houve uma série polêmica entre ele e Averroes, em que ele escreve um livro chamado A Destruição da Filosofia, e Averroes responde com a destruição da destruição. E isso, por incrível que pareça, né, e por lateral que fosse, por marginal que fosse esse assunto dentro do mundo islâmico, isso é traduzido nas universidades ocidentais, é muito lido pelos escolásticos, que tentam então resolver
né, com instrumentos cristãos e greco-romanos, esta polêmica que tinha surgido num contexto completamente diferente. Tá certo? Mas toda a história da filosofia ocidental que você leia, você verá ali mencionado em algum ponto, né, Al-Kindi, Averroes e Al-Ghazali. Com relação a Averroes, existe um famoso livro de Santo Tomás de Aquino, que é a discussão com Averroes para saber se nos seres humanos, quer dizer, dentro da estrutura da alma dos seres humanos, as partes superiores, a parte suprema, que seria o intelecto agente, é um para cada ser humano ou se é o mesmo para todos. Tá certo? Então, Averroes diz que é o mesmo para todos, ou seja, existe uma só, né, inteligência agente que faz com que os nossos intelectos pessoais sejam capazes, vamos dizer, de reagir às estimulações sensíveis de acordo com as categorias supremas do entendimento, com as leis da lógica, etc, etc. E Santo Tomás de Aquino diz não, isso aí não é assim, porque senão seria a inteligência divina, né, dentro de cada um atuando assim, diretamente. E nós vemos que isso de fato não acontece, então existe um intelecto agente pessoal que cada um tem, tá certo? E não se pode confundir isto, vamos dizer, nem com a sapiência infusa que Deus pode infundir em quem Ele quiser, nem com uma revelação, nem com graça iluminante, nem nada. Quer dizer, todos nós temos um intelecto agente que é meramente humano, tá certo? Existem inúmeras traduções dessa discussão dele com Averroes. Existe uma recente tradução francesa, mas muito boa mesmo, né? Então, não percam, essa é uma das grandes polêmicas da história filosófica, tá certo? E essa polêmica termina, evidentemente, de modo favorável a Santo Tomás de Aquino, cujo argumento é realmente muito mais razoável que o de Averroes. Mas acontece o seguinte, acontece que este problema, vamos dizer, do intelecto agente, que Averroes está colocando apenas como um problema filosófico, um problema teórico, saber se a inteligência suprema é uma só para todos, uma para cada um, ou seja, se pelas partes superiores da nossa alma nós, de certo modo, já temos um contato direto com o divino, ou se ao contrário, não temos esse contato naturalmente e o divino é que tem que tomar a iniciativa, para Averroes isso é um problema teórico, um problema filosófico. E acontece que para as comunidades místicas não era exatamente este problema. Então, não se tratava para eles de saber se o intelecto agente era o mesmo em todos, ou se era um para cada um, mas como que estes indivíduos, partindo daquilo que eles eram e que tinham, tá certo, podiam se integrar no intelecto divino através da renúncia ao seu, vamos dizer, à sua individualidade concreta, através de uma série de práticas místicas. Então, tratava-se de ser reabsorvido na inteligência divina. Então, é lógico que aí fica um negócio descompassado, porque o que, para o filósofo peripatético árabe e para Santo Tomás, era um problema puramente teórico e doutrinal, para eles não era um problema de método, tá certo? Um problema quase disciplinar, né? No qual, portanto, não poderia haver propriamente uma solução teórica. Então, só com isso aí nós já vemos que, mesmo nos instantes em que a filosofia ocidental tem um diálogo, um intercâmbio com o mundo islâmico, mesmo aí o que há é um tecido de enganos. Eles não estão se entendendo uns aos outros, na verdade, né? Quer dizer, estão usando, o pessoal ocidental usava os textos árabes para discutir problemas que, no fundo, eram deles mesmos, mas que não só dentro do contexto islâmico se colocavam de maneira diferente,
mas também não tinham a importância que tinha aqui, porque lá os problemas eram outros, tá certo? E o pior é que, a partir, digamos, do século XII, o contato entre os filósofos ocidentais e os islâmicos, e já era, né, periférico, aí ele cessa por completo. Você não verá, vamos dizer, nenhum sinal, nem de interesse. Quer dizer, quando você pega os filósofos modernos, né, a partir da Renascença e até o século XX, você não vê nem sequer os camaradas tendo consciência de que pode haver alguma atividade filosófica do outro lado. E eles lá também não estão tão pouco se lixando. É só no século XX que então se tenta restabelecer a ponte. Tá certo? Mas, de fato, ela não foi restabelecida, porque, embora, através, sobretudo, de René Guénon e Fridtjof Schwann, todo este imenso legado de filosofia e mística islâmica tenha obtido uma expressão plena em línguas ocidentais, sobretudo inglês e francês, e, às vezes, uma expressão até melhor do que tinha no originário, já explico por quê. Isto continua, vamos dizer, à margem das correntes dominantes da discussão intelectual no Ocidente. Ocupa um certo lugar, mas, vamos dizer, um intercâmbio mesmo efetivo não tem. Tá certo? Sem contar que, para, vamos dizer, o ambiente universitário europeu, sobretudo francês, a obra de René Guénon e Schwann pareceu tão esquisita e inassimilável, que a melhor coisa que eles fizeram, não vamos falar mais disso, vamos esquecer esse negócio, vamos tratar de outra coisa. E, de certo modo, essa atitude continua um pouco até hoje. Onde não continua, tá certo? Existe, às vezes, uma tendência de absorver este legado dentro da estrutura e dos cânones da ciência ocidental, tal como se desenvolveu ao longo dos últimos séculos, né? Sobretudo nos cânones da nossa ciência histórica e ciências humanas, etc, etc. Certo? Então existe hoje, por exemplo, na Universidade de Paris, existe lá todo um setor de ciências religiosas que estuda tudo isso, e lê tudo isso e tal, mas pensa bem, se aqui existe, por exemplo, uma tradição mística que tem 9 ou 10, 12 séculos, né, de experiência acumulada no setor, vamos dizer, das investigações místicas, da autotransformação do místico, na sua abertura para o divino, etc, etc. Então, bom, isso é um setor de conhecimento. De repente, você pega um sujeito ocidental, um francês, que está habilitado em história e sociologia, e que vai tentar, então, estudar este outro conhecimento, mas do ponto de vista histórico e sociológico. Então, bom, tem relação, mas não cabe. Não é isso? Sempre que um conhecimento é estudado desde o ponto de vista de um outro conhecimento, algo ali se perde. Não é isso? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma sociologia da arquitetura, eu digo, bom, sociologia da arquitetura pode ser, mas ela não tem nada a ver com arquitetura, evidentemente. Eu não posso tirar um curso de sociologia da arquitetura e depois querer assinar a planta de casa. Não é isso? Mas, como existe toda uma comunidade acadêmica que fala a respeito, né, então ela se torna uma espécie de autoridade. Mas ela não é uma autoridade naquele assunto, naquele conhecimento. Ela é uma autoridade em estudos sobre aquilo, que já não são, materialmente não são a mesma coisa. É aquilo visto de um outro ponto de vista. Então, se nós chamarmos estes estudos místicos, toda essa tradição mística de esoterismo, nós vamos dizer que o que se estuda no Departamento de Ciências Religiosas da Universidade de Paris não é esoterismo, é um negócio inventado que nós vamos chamar de esoterologia. Tá certo? Que, então, é evidente que complica a coisa mais e mais e mais e mais e mais. Porque, materialmente, parece que estão falando da mesma coisa, mas a perspectiva é tão diferente,
Não é isso? Diga. Assim, parece que o homem, devido às suas aflições, busca um conhecimento, resposta, e cria outras aflições. Ah, certamente nós criamos tanta confusão quanto explicação. Nós criamos tantas... Já não... né? Já dizia Jean Forestier, quer dizer, existe o progresso do conhecimento, mas o progresso da ignorância é muito maior. Ele pode estar criando até um afastamento. Não tenha a menor dúvida que pode estar indo parar mais longe ainda. Tá certo? Então, isto, quando nós chegarmos no fim desse curso, vocês vão ver, tá certo? Que quando eu defino a filosofia como a busca metódica da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa, tá certo? É justamente para dizer que a função básica da filosofia é não deixar essas coisas se dispersarem. Isso é tentar reconstituir e ver qual é a ordem das relações reais, e qual é a hierarquia real, e qual é a funcionalidade real de cada um. Senão isso vira o caos. Tá certo? Então, embora o filósofo faça isso para seu proveito próprio, é inevitável que ele acabe ajudando um monte de gente com isso, porque vai botar um pouco de ordem no caos. Tá certo? Agora, por exemplo, quer dizer, as ciências históricas e ciências humanas, quando elas pegam vamos dizer, um certo grupo de conhecimentos e o toma como seu objeto, ele segue a tradição, vamos dizer, científica de colocar aquilo entre parênteses. Tá certo? Então, aquilo é estudado como objeto e não como conhecimento válido ou inválido. Né? Eu digo, bom, vamos supor que você pegue, então, por exemplo, chega um antropólogo, vai estudar aí a tribo Inhambiquara. Né? Então, a tribo Inhambiquara, então, tem lá, né, as suas leis, os seus costumes, os seus ritos, e também tem a sua medicina, tem a sua arte da guerra, tem as suas regras de casamento e procriação, etc. Tem tudo isso, tá certo? O antropólogo não vai participar de nada disso. Se aquilo tudo for a maluquice, não é problema dele, entendeu? Ele não tem que se posicionar, afinal de contas ele não é ambiquara, ele não tem que obedecer o chefe em ambiquara. Então ele está livre para encarar aquilo como um objeto, tá certo? Então acontece que se cria, vamos dizer, entre quando um antropólogo, um sociólogo, um historiador estuda o elemento de uma outra cultura deste ponto de vista, não há um verdadeiro diálogo entre as culturas, porque uma delas é a cultura observadora, a cultura sujeito, é a cultura que está aprendendo, e a outra é a cultura objeto. Não é isso? Quando, né, Levi-Strauss vai lá observar os bororós, ele aprende algo sobre os bororós, mas os bororós não aprendem nada sobre a antropologia estrutural. Tá certo? Então, é a cultura investigadora e a cultura objeto. Tá certo? Para que uma cultura seja objeto da outra, supõe-se a inferioridade dela. Supõe-se que ela possa ser totalmente abarcada e infinitamente transcendida pelos conceitos que a cultura investigadora tem. Quer dizer, então, o seu Levi-Strauss ou outro qualquer, quer dizer, partindo toda aquela tradição, né, de ciência que tem na cabeça, conhecimento universitário, ele vai lá, pega a cultura bororó, a cultura Inhambiquara e descreve, tá certo? E aquilo tudo, o conjunto inteiro da cultura bororó é apenas um capítulo, ou um curso que ele vai dar, tá certo? Dentro de um edifício de conhecimento que transcende aquilo infinitamente. Ele está dando o curso de cultura bororó aqui, do outro lado está outro sujeito dando o curso de física atômica, um terceiro dando o curso de linguística comparada e assim por diante. Tá certo? Então quer dizer que a cultura pequena é integrada como elemento na cultura grande. A cultura pequena entra como matéria, a grande entra como forma, no sentido aristotélico. Tá certo? Eu até muito que bem, mas acontece que quando você vai fazer isso, tá certo? Com uma outra cultura que é detentora de conhecimentos fundamentais, tá certo? Que a sua própria não pode nem compreender, aí você tem uma defasagem. Diga. A igreja não apresentou intelectuais que dessem conta desses... Não, a igreja não está nem sabendo disso, tá certo? A igreja está fora desse negócio, quer dizer, a igreja tomou conhecimento desse negócio muito tempo depois e somente do ponto de vista do confronto dogmático. Quer dizer, isso está tão abaixo da discussão,
Eu estou falando aqui dos intelectuais da Universidade de Paris, da Sorbonne, né? Esse pessoal do Antoine Fevre, né? Os criadores do que eu chamo de esoterologia, tá certo? Eles dão outro nome, mas não tem importância. A religião comparada, como queira, tá certo? Então, quer dizer, aí o confronto entre, vamos dizer, a cultura objeto e a cultura que supostamente investiga é invertido, porque ali não é cultura bororó, não, tá entendendo? Aí é outro negócio. Quer dizer, aí coincide o seguinte, que aqueles que você está tomando como objetos e investigando como se fosse, sabe um macaco na jaula, parece ter, né? Tem lá uma zebra no zoológico, você vai lá para estudar zoologia, né? O zoólogo estuda a zebra, ele aprende algo sobre a zebra não aprende nada sobre ele, tá certo? Então, essa é mais ou menos a relação. Oi. Mas esses autores ditos tradicionais, embora tenham uma maioria deles tentado pelo Islã, eles não deixam de ser ocidentais, né? Não, mas não, essa distinção não existe. Essa de ocidental e oriental, isso definitivamente, para mim, isso é palhaçada. Aquele negócio de assim, não, oriental pensa de um jeito, ocidental pensa do outro, tem umas coisas que só oriental não compreende. Não, isso é totalmente errado, totalmente errado. Você está falando do problema do Ocidente? Não, eu estou falando do problema universitário, instituição universitária, não do Ocidente. Tá certo? Afinal de contas, se você pegar, não, qual é o príncipe do pensamento islâmico? É um oriental? Não, é um espanhol. Ibn Arabi é um espanhol. Entendeu? Então, basta para você ver que esse negócio de Oriente e Ocidente, isso para mim é uma palhaçada monumental. Tá? Se tem uma coisa que aqui, quando o Guénon escreve o livro Oriente e Ocidente e tenta estabelecer essa diferença, este é o pior livro dele. Tá certo? E ele, baseado nessas mitologias de Oriente e Ocidente, ele chega a conclusões como, por exemplo, a China jamais poderia se tornar bolchevique. Ela se torna bolchevique 8 anos depois, pô. Quer dizer, o Guénon, que é o sujeito que dificilmente falha, quando ele pega esse negócio do Oriente e Ocidente, só sai burrada. Mas depois, ele chegou a um monte de conclusões sobre o negócio de budismo, que o Ananda Kumaraswamy já tinha estudado, né? E avisa, ele fala, não é nada disso aí, está completamente errado. Então, nas edições seguintes, já sai corrigido o negócio do budismo, mas ele corrige uns erros e acrescenta outros novos. Então, esse livro era melhor ser esquecido, tá entendendo? Ele nunca devia ter escrito esse livro. Só tem bobagem ali, tá entendendo? Quer dizer, contribui para sedimentar um estereótipo que não existe. Mas não existe mesmo. Agora, esse estereótipo fez tanto mal que as pessoas começaram até a tentar achar uma base neurofisiológica para a diferença entre o oriental e o não, o oriental pensa com o hemisfério esquerdo, o outro com o direito. Ele diz, mas escuta, que pensasse com o umbigo, você está entendendo? Não há nenhuma diferença efetiva entre as categorias de pensamento, entre oriental e ocidental, como não há entre o homem primitivo e o homem moderno. Nem negro, nem branco. Isso não existe. Eu não estou falando isso por motivos democráticos, não. Porque se houvesse, eu diria, existe. A gente pensa que quadrado é quadrado e o outro pensa que quadrado é redondo. Eu estou dizendo isso porque realmente não é. Não. Isso eu fui procurar um por um, tá certo? E esse é como aquele cara do Levi Brühl, o sujeito que fez o livro sobre a mentalidade primitiva. Tá certo? E quando tinha 32 anos, fez um sucesso desgraçado com um livro chamado Mentalidade Primitiva, provando que o homem primitivo pensava por categorias diferentes do homem civilizado. Quando tinha 70 anos, ele reuniu todo mundo e falou, olha, aquele negócio estava tudo errado, não é nada disso. São as mesmas categorias e eu aqui não entendia, que parecia diferente. Quer dizer, um caso de idoneidade intelectual fantástico, tá certo? O egocentrismo ou o etnocentrismo, eles se tornam obstáculos, tá certo? Somente a partir do momento em que você quer colocar o outro como uma realidade objetiva, que você tem que superar o seu subjetivismo para chegar até ele. Quando, na verdade, esta realidade objetiva, considerada assim, a realidade chapada, totalmente externa, isso não existe. Nenhum objeto possui em si este tipo de objetividade. Nenhum objeto é como é que se diz? A famosa coisa em si. A coisa em si, o que é a coisa em si? Seria a coisa como ela apareceria para o sujeito nenhum. Eu digo, bom, então a coisa em si, ela tem em si uma impossibilidade de se mostrar. Não é eu que tenho a impossibilidade de conhecê-la. Ela teria que ser tão escondida que ninguém jamais a visse. Então, não é que é impossível nós conhecermos a coisa em si, ela, coitada, não pode existir, pô.
Tudo aquilo que existe, existe para outro objeto, pô. Existir é estar aí para outro objeto. O existir é estar relacionado de algum modo. Não? O totalmente irrelacionado, que seria a coisa em si, é inconcebível. Ora, eu acabei de dizer que Santo Tomás de Aquino e Averroes montaram uma discussão que, do ponto de vista da cultura originária de Averroes, não tem importância, ou tinha outra importância. Eu digo, mas quem disse que esse aspecto aqui, mas ele não fosse um potencial que estava lá e que lá não apareceu, mas apareceu aqui? Você está entendendo? Quer dizer, aí é que você tem, mas, o enriquecimento, pelo menos de um deles. Pode ser mútuo se os dois quiserem, mas se o do outro não quer, bom, eu aprendo sozinho. Está compreendendo? Então, é muito os adeptos da diversidade cultural, do relativismo cultural, são muitíssimo engraçados, porque o relativismo cultural tem que ser sempre unilateral. Não é isso? Quer dizer, nós aqui, americanos, então nós temos que valorizar aqui a cultura Zulu. Né? Eu digo, bom, e os Zulus, o que eles vão dizer de nós? Não vão dizer nada, porque não vão entender coisa nenhuma. Então, quanto mais você, numa universidade americana, você enaltecer a cultura Zulu, quem está ganhando? É a cultura americana e não a Zulu, porra. Você está entendendo? Então, esse negócio de relativismo cultural, diversidade cultural, na verdade, ela equivale à universalização de uma certa cultura e a um estrangulamento de todas as outras. Está compreendendo? Diz, olha, nos Estados Unidos tem curso de todas as culturas que existem. A gente fala de tudo. Nós somos democratas, falamos de todo mundo. Eu digo, é? Aí mesmo que vocês vão ficar mais poderosos que os outros. Porque você entende o outro não entende você. Está entendendo? Então, a diversidade cultural na verdade, é a unicidade cultural, pô. É a cultura suprema que abarca todas as outras. Está entendendo? Quer dizer, tudo isso que eu estou falando aqui sobre cultura islâmica e mística islâmica, etc. Você chega nos Estados Unidos, tem 1 bilhão de cursos dessas coisas, eles sabem de todo esse negócio. Agora, e o que se passa nos Estados Unidos? Você acha que aqui alguém entende alguém sabe alguma coisa do que se passa? Nem aqui. O que você acha que Saddam Hussein sabe sobre os Estados Unidos? Não sabe nada. Ele está totalmente por fora. Não pode entender. Porque a cultura dele não tem as estruturas suficientes para abarcar isso. Poderia ter, porque a retaguarda islâmica é bem melhor do que a ocidental. Mas não adianta você ter a retaguarda e ter a tradição se você não é capaz de desenvolver aquilo, né? E abarcar explicativamente o outro. E quando você tenta fazer, o pior, você vê todo esse pessoal do Guénon e tal, vieram aí tudo bancando os orientais, não, porque aqui o Ocidente é inferior, etc. Eu digo, tá bom, meu filho, então agora você pega isso aí que você está dizendo e vai dizer isso lá no Iraque. Você não pode dizer. Não tem mais lugar para isso. Você está vendo? Então, o Schwann, por exemplo, ele termina a vida dele onde? Nos Estados Unidos. E um dos mais próximos amigos dele, amigo seguidor, que é o Rama Coomaraswamy, o Rama Coomaraswamy dizia, este aqui é o melhor país do mundo para esse tipo de coisa que nós estamos fazendo. Mas ele não terminou lá porque ele estava no meio dos indígenas ali, fez uma iniciação e ficou muito... Não, os índios já tinham isso muito recente. Não, foi uma coincidência, foi um sujeito que ofereceu um terreno para ele. E daí ele foi e viu que nos Estados Unidos era muito melhor, porque na Europa o vizinho reclamava, era todos os apartamentos, era de 2x2, você entendeu? O vizinho reclamava, não podia fazer barulho, ainda achavam eles esquisitos, e nos Estados Unidos ninguém é esquisito, você sabe perfeitamente disso, né? Você sai com a abóbora na cabeça, ninguém nem olha para você. Então, você vê que coisa. Então, quer dizer, o Oriente e o Ocidente, do qual você está falando no livro, é um. Agora, o Oriente e o Ocidente no qual você vive é outro. Mais uma vez a Paralaxe. É a Paralaxe entrando até aí. Não muito grave, porque eles perceberam isso. Se tocaram, e o Schwann, no fim da vida, ele dizia, não se trata... Quando o Guénon dizia que o Oriente tinha que, vamos dizer, iluminar o Ocidente, ele disse, não. Simplesmente a verdade tem que iluminar o mundo. É outra coisa. Quer dizer, quando o Guénon falava de uma intervenção intelectual, espiritual do Oriente, no islâmico no Ocidente, eu digo, agora você vai pedir isso para o Saddam Hussein, para o Arafat, você está com brincadeira, pô?
Entendeu? Quando eu comecei a pensar isso, quando eu vi o Seyed, eu conheci o Seyed Hossein Nasr em 86 nos Estados Unidos. Estava exilado lá. Quer dizer, os ayatollah botaram, quer dizer, o sujeito que era o próprio espírito da tradição espiritual iraniana está lá exilado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem lugar para ele, no Irã não tem. Mas não é muito esquisito? Que raio de Oriente é esse? Não é isso? Quer dizer, onde está o Oriente? Parece que está aqui. Então, veja, tudo este processo não, processo de ocidentalização do Oriente, não, isso não pode ser explicado em termos do Oriente e Ocidente, é outro, tem que inventar outros conceitos, isso aí não funciona. Mas tudo isso aqui, vamos dizer, eu fiz esta incursão no século XX só para ver como esta distribuição de papéis que eu estou tentando equacionar no século 7, 8, certo? Ainda tem importância, vamos dizer, para o curso dos acontecimentos hoje. Não é isso? Agora, por incrível que pareça, você veja, o único país da Europa onde continua havendo esta mistura de elementos islâmicos, cristãos e judaicos foi o quê? Portugal. Quem é que sabe alguma coisa da filosofia portuguesa? Nem português sabe. Não? Então, significa o seguinte, eu quando fuço um pouco esse negócio português, né, como é que foi o pensamento português, eu digo, pô, mas os portugueses estão com tudo. Esse aqui é o povo mais inteligente do universo. É o único que tinha abertura universal para entender essas coisas. Os outros não tinham. É uma ironia, né? Você vê que Maomé, você pode ter a vontade de Maomé ali, fala, não, ele já estava, primeiro ele estava limitado por uma lei anterior. Até aqui o que está escrito no Corão, ele não vai sair daquilo. Então, em caso de discussão com o próprio Maomé, o Corão venceria. É? Então você já pode dizer que existe uma lei. Né? Em segundo lugar. Mas ninguém poderia levar o Corão contra o Maomé? Claro que teria. Mas é evidente que teria. Ah, mas esse aí é outra coisa que o pessoal também não entende de mundo islâmico. Não entende mesmo. Se você vai comparar um governante antigo do mundo islâmico com qualquer governante ocidental, você vai perder longe, porque você não vai entender nada. Nenhum governante do mundo islâmico, nem o Maomé, nenhum, teve, vamos dizer, 1/100º do poder que tem um governador de Estado aqui. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Porque você tinha toda uma tradição, vamos dizer, tribal, tá certo? No qual o chefe islâmico, o chefe de tribo islâmica, o primeiro e único dever dele é quebrar o galho de todo mundo. É isso mesmo. Tá certo? E se ele falhar, os caras não aceitam mais. Entendeu? Então, ele, na verdade, tem menos poder do que prestígio. Está compreendendo? Nunca houve, vamos dizer, antes do século XX, governante islâmico que tivesse um poder superior ao seu prestígio. Isso não existe. Começou a partir da, vamos dizer, na hora que tem a Revolução Turca, tem uma série de confusões lá, certas facções tomam o poder, tem que sufocar os seus inimigos, aí a coisa termina assim. Mas a ideia do prestígio era muito mais forte do que o poder. Por isso que nenhum governante islâmico ficava no poder, todos os caras caíam toda hora, tá entendendo? Então como é que você pode chamar totalitário esse negócio? Seria despótico, mas mesmo aí seria um despotismo relativo. Nós estamos também usando para descrever uma sociedade especificamente diferente um conceito usado para descrever a nossa. Tá certo? Então, o Corão define como, vamos dizer, tirano o sujeito que permite o que Deus proíbe ou proíbe o que Deus permite. Então, de cara, você já tem uma arbitragem. O que está no Corão é a lei. Está entendendo? Quer dizer, se houver uma infração ostensiva, o governante não dura 2 minutos. A dificuldade do mundo islâmico é de manter um governo lá, não é uma dificuldade de como é que o sujeito vai sufocar a oposição. Mas não, a dificuldade é manter o sujeito lá mais de 2 anos. Mesmo que esse sujeito seja Maomé, mesmo que seja a pessoa que trouxe a... Não, no caso de Maomé simplesmente não havia oposição, porque o pessoal adorava ele, pô. Ele, o Ali, tá entendendo? Ainda teve gente contra, mas
Maomé praticamente não teve ninguém contra. A partir da hora que ele entra na Meca, acabou a discussão. Tem alguma coisa de carismático também, né? Não, foi o mais carismático da história, pô. Não tem outro personagem. Não, eu não conheço outro personagem mais interessante do que esse. Tá? Quer dizer, mais ou menos, numa sociedade como essa não era possível haver um controle das informações, do que as pessoas pensavam, doutrinar as pessoas em massa, não é possível. Não, você não tinha os instrumentos para isso e você também não tinha necessidade disso. E se você estudar a vida de Maomé, você vê, primeiro, o senso de justiça, de equilíbrio, de bondade desse cara é um negócio do outro mundo, pô. O sujeito era um santo, pô. Não é para brincadeira. Entendeu? Para as informações. Quer dizer, não só. Você tem inúmeros casos, por exemplo, o Corão manda você respeitar a vida privada. Isso quer dizer que qualquer informação que seja obtida por um sujeito que olhou, ela não vale. Desde a história do Califa Omar, em pleno Ramadã, está passando uma rua, uma barulheira, lá os caras gritando e tal. E vai lá e olha pela janela. Então lá os caras fazendo a maior suruba. Bebendo, a mulherada pelada, pá. E ele chocado, disse, pô, como é que vocês fazem isso em pleno Ramadã? Os caras viram para ele e disseram, você não tem nada a ver com isso, você que não tem direito de espionar. Ele disse, desculpa. Foi embora. Você está entendendo? Quer dizer que você tem a fé religiosa, um negócio tão intensa que a autoridade do Corão podia ser imediatamente alegada por qualquer um. Ninguém iria nem pensar em sobrepor uma pessoa, mas a autoridade de uma pessoa, mesmo um Maomé, tá certo? A letra do Corão, isso é inconcebível. Então, quanto à informação, por exemplo, mesmo a informação dada pelo próprio réu, pelo próprio acusado, às vezes não é levado em conta. Tem o famoso episódio do sujeito que chegou para o Maomé e confessou que tinha transado com a mulher durante o Ramadã. Isso é crime, isso é punível com a morte. Tá certo? Mas acontece que Maomé ouve o cara, vira as costas e vai embora. O sujeito vai de novo. E diz de novo. Ele novamente vira as costas e vai embora. O sujeito vai para a terceira vez. Ele também vira as costas e vai embora. Quer dizer, a informação é ignorada. Tá entendendo? Então foi só na quarta vez ele diz, putz, vida, você quer morrer mesmo, né? Então agora nós vamos ter que chamar as pessoas e julgar você e você vai morrer. Quer dizer que longe de você ter, vamos dizer, um negócio de fiscalizar, ao contrário, é para não fiscalizar coisa nenhuma. Agora, à medida que esse Estado vai entrando em confronto com outros e ele vai adquirindo, vamos dizer, estruturas modernas de tipo policial, a coisa vai mudando. Entendeu? Então é por isso que você não se pode chamar de islâmico nenhum desses regimes que tem lá. Né? Eles são, vamos dizer, regimes de outro tipo, né? Que usam, vamos dizer, a religião islâmica como uma retaguarda ideológica, mas o Islã não usa estrutura, a estrutura deles não é islâmica, a estrutura é policial, é outra coisa. Está compreendendo? Então, mas ainda continua funcionando, né? Durante muitos séculos, embora materialmente já não tenha uma estrutura islâmica, o sistema de poder, o sistema de formação do governo, o sistema de manutenção do poder não é islâmico de maneira alguma. Né? O Islã, como processo de legitimação ideológica, ainda continua funcionando. Por quê? Porque isso não dá para trocar a coisa do dia para a noite. Não é isso? Mas também você precisa ver que o processo de formação da jurisprudência islâmica também é um processo informal, porque não tem igreja, não tem um órgão incumbido de fazer isso. Entendeu? O que é assimilado, aceito, vamos dizer, como lei, como norma para todos, é o que diz, é a decisão da comunidade. A comunidade se entende assim, todos os homens cultos, todos os estudiosos do Corão dão um palpite. Só quando eles entram em acordo, todos disseram a mesma coisa, então aquilo virou lei. Mas como isso é complicado. Entendeu? Então, ademais, não existe, vamos dizer, uma identificação oficial do sujeito, aquele tem a carteirinha, tem o cargo de não sei o quê. Isso é um negócio informal. De novo, entra
vamos dizer, em linha de conta, o prestígio. Às vezes a pessoa não consegue entender o mundo, vamos dizer, onde o prestígio vale mais que um cargo. O prestígio é como se fosse um cargo. Você entendeu? Então, por exemplo, esses chefes dessas ordens místicas, em geral, são pessoas que não ocupam cargo nenhum na sociedade, não são governantes, não são chefes da mesquita, não são nada. Entendeu? Então, mais ainda, a maioria deles tem, ao lado da atividade mística, a sua atividade civil. Um tem uma lojinha, o outro criador de camelo. Então, esta é a função dele na sociedade. O cargo dele é só esse. O que é o sujeito? Ele é o dono da loja lá. Agora, acontece o seguinte, ele é um mestre místico, um mestre esotérico. Então, o prestígio do sujeito pode ser tanto, vamos dizer que as pessoas moram de medo, por exemplo, a desaprovação dele, qualquer coisa, se por exemplo, vai lá um governante para falar com o cara, ele não recebe, o governante está liquidado. O cara não se meteu na política, não falou assim, mas não recebeu. Por exemplo, isso aí pode derrubar um governante. O Saddam Hussein foi lá falar com o sujeito lá no interior, o guru não recebeu, o Saddam Hussein acabou a carreira. Ainda hoje tem. Ainda hoje. A influência, não é o poder, eles não têm poder nenhum, eles não podem tomar decisão nenhuma, mas o prestígio é tanto, né? É um prestígio comparável, vamos dizer, ao de santos populares. Se você pensar bem, que poder tinha São Francisco de Assis? Não tinha poder nenhum. Mas tem um prestígio tão grande, que quem entrasse em confronto com ele, o povo inteiro estava contra. Daria para comparar mais ou menos com, digamos, a desaprovação de um Brahmane ao governante? Certamente. Sabe-se bem que no mundo hindu, essas distinções são oficiais. São castas perfeitamente distintas. E que ocupam lugares diferentes na sociedade. Eu passo que no mundo islâmico, por exemplo, um sujeito que é o chefe de uma tarika é o nome dessas organizações místicas, né? Ele pode ser desde varredor de rua até governante. Quer dizer que a posição social dele não tem nada a ver com a sua função espiritual. O mais respeitado do país pode ser um mendigo. Sim. A confiança que as pessoas têm. A escala de confiança e prestígio é diferente da escala tanto da escala da apropriação da riqueza quanto da escala de poder político. São coisas distintas. Mas que às vezes podem também, em certas pessoas, podem coincidir. Quer dizer, o sujeito pode ser também o chefe do tarika que coincide que ele é ministro não sei do quê. Está compreendendo? São critérios de valores que são peculiares. Por exemplo, a família do Seyd Hossein Nasr é uma família que tinha gente místico desde 1200, está certo? Mas eram pessoas que levavam uma vida relativamente modesta, pelos padrões iranianos, tá entendendo? E o Nasr se torna depois ministro da cultura do Reza Pahlavi. Mas isso é coincidência, tá entendendo? Então, depois ele perde esse cargo, ele sai até exilado para os Estados Unidos e não arruma um emprego na universidade. Eu conheci lá, morava num apartamento menor do que essa sala aqui, pô. Né? No entanto, o prestígio continuava o mesmo. Porque a ordem do prestígio religioso é outra coisa. Não equivale, não é como, por exemplo, o prestígio na nossa mídia, o prestígio no show business. É muito difícil um sujeito que tenha muito prestígio no show business também não ter muito dinheiro, né? E se ele souber usar isso, até se elege deputado, senador, governador do estado, né? Mas nesse contexto é diferente, quer dizer, o prestígio religioso não equivale de maneira alguma à escala de poder e de riqueza. Tem todas as combinações possíveis. Tá? Então, isso tudo, às vezes, já torna, às vezes, difícil para as pessoas imaginar, às vezes, até por falta de palavras. Você precisa criar os conceitos. Então, como é que você cria os conceitos? Bom, você pega as palavras da língua originária e tenta encontrar algum equivalente aqui, mas cada vez que você usa a palavra, você tem que explicar o que ela quer dizer. E que é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui. Tá certo? Então, é claro que esses séculos primeiro de convivência e depois de ignorância mútua entre a filosofia ocidental e a islâmica, não pode ser explicado exclusivamente do ponto de vista de uma delas, né?
Não é isso? Você tem que mesclar. Coincidiu. Oi. A filosofia islâmica, ela tem como base o projeto grego, os pré-socráticos. Não, é este, mas é lá mesmo que eu estou querendo chegar. Peraí. Tá. Peraí. Então, as relações, vamos dizer, entre filosofia e religião não só são diferentes do Ocidente, como ainda tem a diferenciação dentro do mundo sunita e dentro do mundo xiita. Tá certo? Então, quando Al-Ghazali escreve, por exemplo, o livro A Destruição da Filosofia, ele está descendo o cacete em todos os filósofos. Quer dizer, uma coisa é você ser um crente, tá certo? Acima de crente, outra coisa é você ser um místico, e tem lá uns camaradas chamados filósofos, que são os caras heréticos, descendendo de um tal de Aristóteles, tá certo? Que são os malditos materialistas que querem explicar tudo pela razão, sem a revelação. Isso é uma perspectiva. Mas quando você chega no mundo persa, você verá, às vezes, as maiores expressões da mística, os caras se denominam filósofos, porra. E não enxergam não veem nenhuma contraposição, porque eles acham que Platão e Aristóteles eram profetas. Está compreendendo? Então, quer dizer, não vamos nos iludir pelos nomes, né? Quer dizer, quando o teólogo islâmico, ou o místico islâmico do mundo sunita, no tempo de Al-Ghazali, escreve contra os filósofos, com o filósofo ele quer dizer o seguinte: aqui é um sujeito peripatético, tá entendendo? Que aprendeu a lógica com Aristóteles e ele não reconhece a revelação e quer explicar tudo pelo uso da razão e da ciência. É isso que ele está entendendo. Mas isso é um sentido da palavra filósofo. Noutras escolas você verá a palavra filósofo usada justamente num sentido que seria mais etimológico, do amor à sabedoria. Então, quer dizer, o buscador místico é um filósofo. Porque ele não é um detentor da sabedoria, ele é um amante da sabedoria, ele está atrás dela. Depois que você vê isso, peraí, mas isso quer dizer que num outro certo sentido, Al-Ghazali podia ser, o próprio Al-Ghazali podia ser dito um filósofo, não no sentido que ele usava a palavra, mas no sentido persa do termo, que seria mais próximo ao sentido socrático. Está entendendo? Então, resultado. Praticamente, hoje em dia, depois, sobretudo das obras do Henri Corbin, praticamente o conjunto da produção escrita e dos depoimentos deixados pelos místicos islâmicos tem que ser absorvidos no campo filosófico, porque tem, em primeiro lugar, porque atendem a esta definição que eu mesmo dei. Isso não foi o Corbin, foi eu que dei, tá certo? Por quê? Quando você chega no topo da unidade da consciência, tá certo? Então existe a absorção da consciência na própria inteligência divina. Então não se trata mais de filosofia, é a sabedoria propriamente dita. Tá entendendo? Então você não é um filósofo, por quê? Porque agora você é o sábio. Então existe a figura do sábio, materialmente falando, tá certo? Mas ele só é sábio sob certos aspectos, porque, vamos dizer, ele é absorvido na sabedoria divina, a sabedoria divina não é só absorvida nele. Então, ao mesmo tempo, onde certas coisas que ele disse, você pode considerar que foi o próprio Deus que disse, e outras coisas que foi só ele que disse. Então, mesmo aí o conceito de filósofo não deixaria de se aplicar totalmente. Tá certo? Isso aí a gente vai precisar de mais algum tempo, talvez precise de mais uma aula sobre o negócio islâmico, né? Então, isso quer dizer que a fronteira entre o que seria, vamos dizer, a religião e a filosofia, ela acaba, dentro do mundo persa, ficando muito mais fluida do que no Ocidente ou do que no mundo sunita. Está compreendendo? Então, por isso mesmo, não tem como você tirar esses camaradas de dentro da história da filosofia. Porque eles estão prosseguindo a tradição socrática, com a diferença que receberam uma ajudinha a partir da revelação corânica. Quer dizer, a atividade é formalmente a mesma.
Por exemplo, se você pegar tudo o que estes místicos islâmicos, sobretudo iranianos, nos deram em matéria de teoria do conhecimento, é mais do que a Europa inteira fez. Você acredita que eu fiquei anos trabalhando numa investigação que eu chamava de conhecimento por presença, que é distinto, então, vamos dizer, do conhecimento intuitivo e do conhecimento racional, tá certo? Mas que é o pressuposto das duas. E estou lá trabalhando naquilo. Daí eu descubro que um sujeito iraniano, 8 séculos atrás, já tinha descoberto o negócio. Quer dizer, eu estou... Hã? Não, pena não, nada mesmo. Tanto faz, o que importa é... É claro que descobri em outros termos, tá certo? E o meu conhecimento da coisa ficará eternamente deficiente, porque está tudo escrito em língua persa e só está traduzido um pedacinho. Mas, veja, o modelo seguido no Ocidente moderno, a partir de Descartes, é um modelo de um sujeito que se coloca em face de um objeto, sendo os dois constitutivamente diferentes. Eles são substantivamente diferentes. Quer dizer, o sujeito, ele consiste em pensar, ele consiste em ter autoconsciência. E o objeto consiste em estar aí para ele ver. São duas formas de existência, tá certo? E a partir desse modelo, você vai enfocando todas as questões possíveis. Até as relações do homem com Deus são vistas assim. Aqui tem o crente e lá está um Deus a respeito do qual ele quer obter algum conhecimento. Agora, em toda a tradição iraniana, é o contrário. Quer dizer, o primeiro objeto de estudo é o próprio Deus. Então, quando São Boaventura, por exemplo, tem a teoria da visão em Deus, ele diz tudo que nós conhecemos através de Deus. Nós não temos propriamente a iniciativa. Tá certo? Quer dizer, Deus é que é a garantia permanente de todas as inteligências e de todas as aptidões subjetivas que existem. Então nós vemos as coisas, não diretamente, mas em Deus. Tudo está, de certo modo, contido, tá certo? Em Deus como aspectos de Deus. Tá certo? Daí que seja possível ao homem conhecer não somente o próprio Deus, mas a própria natureza exterior, porque a natureza exterior não passará de uma sombra de Deus. Então daí ele dirá que conhecemos Deus em 3 etapas. Primeiro, na sua sombra, que é o mundo externo, o universo. Segundo, na sua imagem, que está na nossa própria alma, quer dizer que você vai adquirindo o conhecimento da sua alma. Então você tem uma imagem de Deus. E finalmente você conhece em si mesmo, né? Quando ele então engole o mundo exterior da nossa própria alma. Tá certo? Então, é evidente que esse conhecimento não procede por identificação ontológica. Você não se transforma em Deus. Não é isso. Você simplesmente descobre que ele estava por trás de tudo que você estava vendo e por trás da sua visão também, e que ele é que está dando forma a tudo isso. Não é isso? Então, isto que em São Boaventura, vamos dizer, é uma teoria de um filósofo, praticamente no mundo iraniano todo mundo aceitou isso, desde o início. Então, isso quer dizer que o modelo cognitivo básico, o modelo da relação cognitiva básica que existe, não é sujeito e objeto, mas homem e Deus. E todos os outros problemas cognitivos são enfocados a partir deste, como, vamos dizer, reflexos ou modalidades deste. Então, existe um dos mais notáveis filósofos islâmicos, que é Sadruddin Shirazi, se bem que ele é de um período já um pouco posterior, que nós estamos abarcando. E ele diz que a modalidade central de conhecimento que nós temos é a das imagens, porque toda a nossa vida inteira é constituída de imagens. Tá certo? Então nós temos uma imagem de Deus, tá certo? Que é nós mesmos, mas na qual o próprio Deus se reconhece. Ou seja, Deus me conhece na imagem dele que está em mim.
Ele diz, mas acontece que esta relação existe não somente entre o homem e Deus, mas entre qualquer objeto e Deus. Qualquer objeto, tá certo? Ele se reconhece em você porque tudo o que ele sabe dele mesmo é através de você. Se você olha uma árvore, né? Às vezes eu explico isso em termos até de teoria da informação. Existe um monte de informações que estão na árvore. Só que elas estão sob modalidade corporal, elas não estão sob modalidade de autoconsciência subjetiva. Para que essas informações se transformem em autoconsciência subjetiva, é necessário que um homem veja a árvore. Dá para entender? Então isso quer dizer que o homem que está vendo a árvore não apenas é a sua própria consciência, mas é a única forma de consciência que a própria árvore pode ter. Ela não pode ter uma nela mesma. Está compreendendo? Então, como diz, ela sabe dela através de você. Do mesmo modo que no esquema de São Boaventura, o homem sabe de si mesmo através de Deus. Está compreendendo? Então isso quer dizer que você tem toda uma escala de modos de existência e modos de conhecimento que vão desde a luminosidade total e direta até a luz mais indireta e apagada que existe, que é do objeto inerte, que só pode se conhecer através de alguém que o veja. Isso tem relação com os graus de realidade? Certamente. Porque São Tomás não explica assim, quem explica quem faz uma explicação análoga com isso é São Boaventura. Tá certo? Então, você imagina que se a tendência dominante na filosofia ocidental tivesse originado em São Boaventura, tá certo? Nós teríamos certamente uma filosofia bastante parecida com a dos persas. Não é isso? Por outro lado, esses problemas, essas tremendas dificuldades que surgem na filosofia ocidental, né? Na qual primeiro se torna impossível você conhecer Deus, depois se torna impossível você conhecer a si mesmo, depois se torna impossível você conhecer o que quer que seja, tá certo? Vem do fato de que o modelo adotado, o esquema adotado, é o da relação do homem com um objeto material, que é, vamos dizer, a relação a menos luminosa e a menos inteligível. E você, partindo dessa, você quer explicar a mais inteligível. Está compreendendo? Então, vamos supor que você explicasse os objetos do mundo, objetos físicos, não a partir deles mesmos, mas a partir do modelo da convivência que você tem com outro ser humano. De um outro ser humano, você sabe muito mais coisa além do que você enxerga fisicamente. Você sabe o que ele pensa de você, você sabe o que ele enxerga de você, tá certo? Você sabe o que você significa para ele, o que ele significa para você. Então, é uma relação que tem uma área de inteligibilidade muito maior do que a relação entre um homem e uma pedra. Não é isso? Isso quer dizer que se você fosse explicar a relação entre o homem e pedra, diminuindo ou simplificando a relação que você tem como outro ser humano, você estaria muito mais próximo de alcançar bom resultado do que você tentar partir da pedra para entender um ser humano. Isso de partir da pedra para entender o ser humano é exatamente o que os behavioristas fazem. Né? Mas é claro, mas no fim todas, o rumo tomado pelo pensamento europeu é dominantemente esse, explicar o homem a partir da pedra, pô. É que é simplesmente são penas de amor perdidas, você nunca vai chegar lá, pode somar quantas pedras você queira. Entendeu? Quer dizer, São Boaventura e esses persas todos diziam, não, você vai ter que olhar o menor a partir do maior, o mais escuro a partir do mais luminoso, o menos inteligível a partir do mais inteligível. Não é isso? E o que é o mais inteligível? O mais inteligível é Deus. É mais fácil você conhecer Deus do que uma pedra. Porque Deus pode te ajudar nisso, a pedra não, pô. Você entendeu? Deus quiser que você saiba uma coisa a respeito dele, ele mesmo te diz. E a pedra? Pode ficar esperando que ela não vai dizer nada. Então, isso quer dizer que toda esta linhagem de pensadores islâmicos, sobretudo persas,
eles se parecem em certo ponto, como por exemplo São Boaventura, São Tomás de Aquino, na verdade mais São Boaventura, né? Tem uma influência neoplatônica, né, na Pérsia? Não. É autônomo, é outra coisa, não tem nada que ver. Tem nada que ver. Na verdade, eles inventam, eles descobrem as coisas, depois inventam Platão, a sua imagem e semelhança, diz que é neoplatônico. Essas coisas não se pode explicar por influências, entendeu? Nunca, nunca, nunca. Influência cultural não tem nada a ver com isso. Tem certas coisas que o sujeito só pode aprender diretamente. A influência cultural não pode dar ao indivíduo a percepção disso aqui. Mais ainda, uma coisa é você ter a noção porque alguém te explicou, e outra coisa é você estar habituado a olhar as coisas assim 24 horas por dia. Então é evidente que a quantidade de dados e nexos e relações inteligíveis que o indivíduo percebe ultrapassa infinitamente a sua capacidade de falar. Não é isso? Então aí se torna esotérico, porque só outro cara que pegou a mesma coisa que pode conversar com ele, entender o que ele está dizendo, o outro vai entender só analogicamente. Quer dizer, no fundo, esta relação de esoterismo é uma relação de nível de consciência. Tem um sujeito que, enquanto você percebe uma coisa, ele está percebendo 3 milhões. Então se tornou inacessível para você. O que quer que ele diga funcionará para você analogicamente. Né? Então, quando você fala da prática mística, da vida mística, etc. Bom, na verdade, ela consiste em integrar efetivamente na personalidade certas outras coisas que, consideradas num texto filosófico, são apenas conceitos. Quer dizer, uma coisa é você saber algo porque você raciocinou e entendeu que é assim, outra coisa é quando você se habituou a ver assim. Quer dizer, aquilo já está tão integrado na sua maneira de ver que já não é mais um conceito, é a sua própria percepção da coisa. É a diferença entre o principiante e o homem experiente. Não é isso? Por exemplo, se você está começando a estudar a história da arte e tal, então você pega um quadro e o sujeito, o professor te mostra, está vendo essa forma aqui, está relacionado com aquela, vê isso. Então você, através do que ele está dizendo, você começa a gradativamente perceber certas relações, que você não teria percebido antes. E ele? Ele você pega um quadro que ele nunca viu, mostra, ele já percebe todas as relações instantaneamente. E se ele tivesse que dizer, ele levaria 3 meses. Não é assim? Digo, dentro desta tradição, a mesmíssima coisa. Então, é claro que esses homens, então, eles se tornam portadores de possibilidades cognitivas que são a preciosidade. Eles não vão poder ensinar nem 1/1000º daquilo, mas o camarada é como se ele mesmo fosse um patrimônio da humanidade, entendeu? Ele só pode passar uma parte. Mas acontece que, além de poder passar verbalmente, tá certo? Também existem outros truques. Quer dizer, ele pode pegar um discípulo e fazer o sujeito passar por essas etapas de maneira muito mais breve. Na mesma medida em que, vamos dizer, o conhecedor de quadros, tá certo? Depois de ter passado anos a fio explicando para as pessoas como é que olha o quadro, ele podia inventar um esquema, né, que através de certas experiências tal, levasse o sujeito a perceber algo por si. Não poderia? Pois isso se faz efetivamente. A percepção espiritual é a mesmíssima coisa. Tá certo? Porque às vezes essa pessoa nem tem a capacidade intelectual de te explicar essa vivência que ela tem. Não, a capacidade de explicar ela tem. O que acontece é que o objeto em si mesmo é muito grande. O sujeito não pode te ensinar, vamos dizer, o conteúdo de uma vida inteira em 10 minutos, nem 15 minutos. E por mais que ele... Você pega Ibn Arabi escreveu 400 livros. Né? Ele escreveu 400 livros porque ele sabia o suficiente para escrever 40.000. E os outros 40.000 não deu tempo, ele morreu, porra. Tá, então, quer dizer, fica o mundo da percepção, da consciência, tá certo? Ele se torna infinitamente mais rico do que o mundo da cultura. A cultura é só aquilo que adquire forma material, de livro, de monumento, e pode ser passado. Agora tem coisa que vai embora com o sujeito.
para que isso não morra totalmente, existem certas formas de parentesco, de afinidade espiritual, tá certo? Que são cultivadas de geração em geração através do amor, da confiança de mestre e discípulo. Porque o sujeito, pelo simples fato, tá certo, de você ter esta relação, você acaba percebendo coisas que ele quer te transmitir sem que às vezes ele precise dizer. Como em qualquer relação humana existe. De pai e filho, marido e mulher, namorado, tem tudo isso, né? Então existe vamos dizer, uma tradição desta transmissão. A própria proximidade. Claro. Quer dizer, no fundo é a relação mais pessoal que possa existir. Está compreendendo? Como naqueles contos budistas, em que um aluno pede uma instrução, aí o mestre dá uma piscada, olha para o outro lado. Claro. Uai, mas isso, vamos dizer, entre um marido e uma mulher isso não acontece? Hã? Até, por que não pode acontecer, tá certo? Entre pessoas tão, vamos dizer, agudamente conscientes como essas. Tá certo? Então é uma simples questão de prática. Não tem nada de, pensando bem, não tem nada de misterioso. Tá certo? E, além do mais, existe a permanente ação divina no meio. Deus também ajuda um pouquinho, pô. Né? Então, é evidente que a hipótese de você poder abarcar tudo isso aí dentro do conhecimento escrito e de uma discussão universitária é absolutamente impotente. Não dá, é incomensurável. Tá certo? Então, daí um certo desprezo com que o pessoal ligado a esse esoterismo fala da cultura. Né? Não, nós não temos nada a ver com a cultura, dane-se a cultura. Evidentemente não é bem isso. Tá certo? É que essas coisas fazem parte do conhecimento e não da cultura. A cultura é simplesmente um registro materializado de conhecimento. E nós não estamos interessados em registro materializado, nós estamos interessados em almas humanas. Né? Então, é evidente que, sem levar essas coisas em conta, o pensamento islâmico, especificamente iraniano, é incompreensível. Agora, aconteceu, como o mundo é cheio de ironias, aconteceu que depois desses séculos todos de ignorância mútua, na década de 30, esse Henri Corbin, que era embaixador da França no Irã, aí começa a recolher, né, manuscritos que às vezes circulavam nessas organizações místicas há séculos, que nunca tinham chegado, nunca tinham tido a difusão pública, tá certo? Tem outros que tinham também. Então começa a pegar esse legado escrito da filosofia iraniana e começa a publicar. Ele junto com Seyyed Hossein Nasr. Né? E hoje você tem uma montanha desse material. Tá certo? É evidente que o material escrito sozinho também não vai resolver o problema. Né? Se você mesmo não tiver, vou dizer, a afinidade para isso. Tá certo? Então existem muitas maneiras de você suprir isso aí. Tá certo? Uma delas é a própria convivência com um mestre experiente nisso aí, que te guia, te ensina, etc. Tá certo? Outra coisa, se você não tem isso, você rezar incessantemente para Deus te abrir os olhos e fazer você entender aquelas coisas. Também funciona. Tá certo? Porque isso, não pensa que esse negócio esotérico é uma coisa regulamentar, que o sujeito tem carteirinha e tem que pertencer à organização. Não é bem assim. Às vezes é, às vezes não é. Claro que a ideia de uma organização com a sua sequência de mestres e discípulos por muitos séculos, é tudo atestado por um documento, é apenas uma garantia de que você não está lidando com um charlatão, uma coisa assim. Mas ela por si mesma também não significa nada. Mas, e o fato é que hoje em dia, se você quer saber, essas coisas têm, eu acho que tem mais penetração no Ocidente do que no próprio mundo iraniano. Porque no mundo iraniano subiram lá os ayatollah, que são os caras doutores da lei. Né? E pelo simples fato, a primeira coisa que eles fizeram foi botar para fora o Seyyed Hossein Nasr, você vê que já pertence a outro departamento. Então, talvez em países como o Irã, o Iraque, hoje você tenha menos atmosfera para se interessar por essas coisas do que no Ocidente. Tá certo? Então, para dizer que esse negócio de Oriente e Ocidente também não é tão
não é uma separação tão rígida assim. Bom, esse aí é o arcabouço geral de 14 séculos de relação entre a filosofia ocidental e a islâmica, com, vamos dizer, um intervalo que chega a ser 8 séculos, né? E que hoje já está restabelecida a conexão de novo. E eu creio que sem esse arcabouço geral, isso tudo é absolutamente incompreensível. Tá certo? E eu também, por exemplo, esta coleção aqui, que é a História da Filosofia da Pleiade, ela tem o mérito de ter colocado aqui dentro uma história da filosofia islâmica feita pelo próprio Corban e Nasr, que são os melhores que tem. Tá certo? Só que como é um negócio feito por vários autores, as várias partes são independentes. Tá certo? Então você tem aqui no fim, aqui tem a história da filosofia iraniana, islâmica, escrita pelo Nasr e Corban, e do lado, né, você tem, né, outro escrevendo a história da filosofia analítica, outro escrevendo sobre o existencialismo, sem saber nada daquele negócio lá. Quer dizer, cada um só sabe da sua parte, então você não tem essa fecundação mútua. Mas pelo menos o material está dado aí. Neste sentido, isso é uma obra absolutamente memorável. Pelo efeito documental, para fins documentais, tá certo? Mas uma história da filosofia geral que tente articular essas relações, eu acho que até é muito cedo para fazer, ninguém tem capacidade para fazer ainda. Porque é muito complexo e pior. Tem certas partes dessa história que só agora estão se elucidando. O que houve realmente na relação entre a filosofia escolástica e a islâmica. Por exemplo, na obra de Santo Alberto Magno, né, existe toda uma parte que é dedicada à alquimia, astrologia, esse negócio, e que geralmente como não se encaixa bem dentro do arroz com feijão da escolástica, é mais ou menos deixado de lado. Quando você está avisado de que Santo Alberto é um sujeito tão ligado, vamos dizer, ao mundo islâmico, que ele até chegava, ele ia dar aula vestido de árabe, ele só usava roupa árabe, né? Então você vê que talvez haja nessa parte da obra de Santo Alberto coisas que possam elucidar relações mais profundas que houve com o mundo islâmico. Tá certo? Tudo isso ainda vamos dizer, são questões, são problemas, são interrogações, tá certo? Então, quer dizer, o sujeito que pretende te contar a história da filosofia como um processo que está elucidado, que está passado e que ele já sabe tudo, não pode fazer isso. Ele não há cabeça humana capaz de fazer isso. A história da filosofia é um problema, é um drama dentro do qual nós estamos nesse exato momento. Tá entendendo? E é evidente que eu, com esse curso, eu pretendo muito mais, né, fazer vocês se sentirem personagens deste drama, tá certo? Do que fazer uma exposição que fica na parede e que vocês olham e estão entendendo tudo. Não, tem muitas partes deste drama que nós não entendemos porque elas ainda estão se desenrolando. Começaram no século VIII, século VII, mas ainda está aí, né, rolando até hoje. Tá certo? Então, por hoje é só.